Olá, cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Wesley e no vídeo de hoje trago para vocês o tão esperado vídeo especial de 100 mil inscritos aqui do canal. Neste vídeo vou responder as melhores perguntas feitas por vocês, então não perde tempo, clica no gostei, já deixa o sininho ativado para receber os próximos vídeos e bora para as perguntas. Sempre quis saber! Começando pela Capitã Medeiros, que perguntou qual minha saga preferida, e pelo Edrian Valmir, que também perguntou qual foi a melhor série de CDZ desse ano no mangá e anime. Então galera, do anime clássico, minha saga preferida é a saga de Hades Fase Santuário, mas de todas as obras da franquia Saint Seiya, a minha saga favorita atualmente é o mangá Episódio G Assassin e depois o mangá Next Dimension. Lembrando que, na minha opinião, Episódio G foi o melhor mangá de Cavaleiros em 2018, surpreendeu muita gente e teve várias revelações bombásticas. E contando que o anime de Saint Show começou em 2018, eu acredito que essa produção surpreendeu muito mais de uma forma positiva do que o trailer oficial dos Cavaleiros da Netflix. Então nesse ano, o melhor mangá foi Episódio G Assassino e o melhor anime foi Saint Show. Thales Lima pergunta: gostaria de saber se você acha Shaka de virgem, apesar de ser um cavaleiro mais próximo de Deus, um cavaleiro de ouro covarde. Falo isso pois, analisando os episódios que ele manda dois de seus discípulos matar Ikki, ele ainda paralisa o cavaleiro, caracterizando uma luta totalmente desleal e covarde vindo de um cavaleiro de ouro. Parabéns pelo canal. Obrigado, Thales, mas de forma alguma Shaka seria um covarde. Primeiro, seus discípulos Shiva de Pavão e Ágora de Lotus foram criados apenas no anime. No mangá eles simplesmente nunca existiram, e Shaka enfrentou Ikki quando ele ainda estava na Ilha da Rainha da Morte. O Cavaleiro de Ouro tinha sido enviado para enfrentar Jango, o antigo líder dos Cavaleiros Negros. Porém ele chega bem quando Ikki já tinha o derrotado para pegar a armadura de Fênix. Nessa ocasião, foi apagada da memória de Ikki a existência de Shaka, e ele só poderia lembrar do Cavaleiro de Ouro e de seu poder caso o encontrasse novamente. Mas analisando a questão do anime, Shaka ainda assim não seria um covarde. Os Cavaleiros de Bronze já haviam derrotado vários Cavaleiros de Prata, e até mesmo Ikki se mostrou no nível ou até mesmo superior aos Cavaleiros de Prata. Então Shaka foi estrategista para mandar dois de seus discípulos para enfrentar o Fênix. Porém, como sabemos, nessa época estava rolando a batalha nas 12 casas. Os Cavaleiros de Bronze eram seus inimigos, e Shaka apenas utilizou seu Cosmo para paralisar o Ikki, porque senão a luta teria acabado bem mais rápido. E como podemos ver, após Athena cancelar essa habilidade de Shaka, Ikki acaba matando os dois Cavaleiros de Prata sozinho. O que para mim caracteriza a covardia nesse episódio foram os soldados rasos do santuário batendo no ancião e o Shiva jogando a garota do penhasco. Isso sim são covardias, mas em uma batalha de cavaleiros é uma luta de vida ou morte, e dependendo da força do inimigo, eles precisam claramente se unir. E no momento, Ikki era o inimigo de Shaka que lutava pelo santuário. De qualquer forma, na saga de Hades, Shaka recebeu o troco lutando contra os 3 antigos Cavaleiros de Ouro renegados de uma só vez. Tora Sonozaki pergunta: seria possível um spin-off ou uma saga filler focada nos deuses egípcios? Então, eu acho muito difícil sair um mangá oficial com esse tema. Nos mangás que estão sendo publicados atualmente, que são Saint Show, Next Dimension e Episódio de Assassino, as histórias estão focadas nos deuses gregos, e por enquanto não estão dando brechas para deuses de outras mitologias. Talvez um mangá que tem mais chance disso acontecer seria o Episódio de Assassino, e sem contar que no Episódio G clássico, Aiolos de Sagitário já enfrentou, se não me engano, o deus Anubis no Egito. É claro que se tivéssemos um anime surpresa abordando esse tema, seria bem interessante, que seja com os Cavaleiros de Ouro antes da Batalha das 12 Casas, em um anime de poucos episódios, assim como foi o Soul of Gold. Seria bem legal, não é verdade? Mas sendo realista, as chances disso acontecer são bem baixas. Saga Wyrans pergunta: fala sua opinião sobre a diferença da exclamação de Athena e o emanar da luz do sol no Muro das Lamentações. Na obra diz que a exclamação de Athena, o poder se equivale ao Big Bang, que deu origem ao universo. Já no Muro das Lamentações foi dito que eles trouxeram a luz do sol para poder destruir o muro. A exclamação naquele momento não destruiria o muro, já que teria mais força que a luz do sol. Então foi uma boa pergunta, porém devemos lembrar que o Muro das Lamentações é uma barreira mística, como se fosse a barreira do Castelo de Hades, ou a proteção de Athena no santuário. O quesito para quebrar a barreira do Muro das Lamentações é a luz do sol. Independente de força, se a pessoa não for um deus, ela nunca irá conseguir atravessar o muro. A única brecha que quebra essa magia é a luz do sol. Então uma exclamação de Athena, mesmo possuindo o poder de um Big Bang, não quebraria o muro. E outra coisa bem interessante é que a energia concentrada dos 12 Cavaleiros de Ouro é muito maior do que uma exclamação de Athena. O poder de 12 Cavaleiros de Ouro com seu cosmo queimando até extinguir sua vida, no mínimo tem a força de 4 exclamações de Athena. Porém, como disse antes, o quesito para quebrar o muro não é a força, mas sim a luz do sol.
De Gladson pergunta: salve mano, porque o Xion, mesmo sendo um ex-dourado com todo o seu poder e conhecimento em batalhas, foi derrotado por um garoto de 15 anos só porque ele era velho? Basicamente é isso mesmo. Pessoal, o Xion já era um velhinho com mais de 200 anos. Sua capacidade de lutar já não era a mesma. Seu poder também não. E Saga nasceu como um cavaleiro de ouro, como nós podemos ver no capítulo 1 de Sensei Origem. Xion cuidou dele desde pequeno. Então, no mínimo, ele também teria afeto pelo cavaleiro. Assim como os outros jovens cavaleiros de ouro, eles são prodígios. Saga, com 15 anos, já era o mais poderoso cavaleiro de ouro no santuário, com total controle sobre seu cosmo e o sétimo sentido. Além de que Xion, na ocasião, não esperava ser atacado, a parte maligna de Saga o ataca pelas costas. É a mesma coisa de um velhinho de 90 anos trocar porrada com um moleque de 15 anos na rua. Vai dar ruim. E infelizmente, a vida é assim, apesar de quando mais velho, mais experiente, o corpo fica mais frágil, e não é diferente com os cavaleiros de Athena. Gabriel Cunha pergunta: como o Xion conseguiu sobreviver tanto tempo sem nenhum tipo de magia de preservação? Gabriel, como podemos ver em The Lost Canvas, os irmãos Seiji e Hakurei também conseguiram sobreviver mais de 200 anos. Provavelmente, essa pode ser uma habilidade dos descendentes muvianos, tendo uma longevidade maior. Mas o que eu mais acredito é que por meio do controle do cosmo, os cavaleiros conseguem viver mais do que as pessoas normais, como por exemplo também em Lost Canvas, o mestre do santuário Itia, que treinou Seiji e Hakurei e governou o santuário no século XVI, também viveu mais de 200 anos e ele era um humano comum, porém antigo cavaleiro de Libra. Muita gente confunde o Misophetamenos com poder viver centenas de anos, mas na verdade o Misophetamenos serve para as pessoas não envelhecerem e poder a qualquer momento regredir a seu corpo e forma de quando adquiriu o Ichor de Athena. Ícaro Yuri pergunta: como o Ikki tem aquela armadura sagrada se a armadura dele não tinha o sangue de Athena? Então galera, acredito que o Ícaro se refere à armadura divina de Fênix, e essa é bem fácil. Ele não ganhou o sangue de Athena no santuário, por isso ele teve que usar o amuleto de Pandora para ir até os Campos Elíseos. E lá, Ikki, Seiya e os outros conseguem despertar a armadura divina, mas como isso foi possível? Ikki, quando tentava quebrar o jarro em que Athena estava presa, entra em contato com o sangue da deusa que escorreu pelo chão, e assim ele consegue despertar a armadura divina de Fênix. Pois é galera, a armadura de Fênix ressurge das cinzas. No anime isso não fica muito claro, mas tanto no mangá quanto em Cavaleiros do Zodíaco Ômega, o Ikki tem sua armadura destruída e ela simplesmente se regenera. Então, juntando resíduos da armadura de Fênix, que foi pulverizada e estava em seu corpo, com o sangue de Athena e o cosmo de Ikki, foi o suficiente para o cavaleiro despertar a forma divina de sua armadura. E talvez a armadura divina do Ikki seria a que tem mais coerência nessa ocasião, exatamente por ele estar em contato direto com o sangue de Athena e por essa habilidade da armadura de Fênix. Já os outros 4 cavaleiros de bronze despertam a armadura divina literalmente do nada. Então, me explica isso. Roberlane Santos pergunta: olá, queria saber por que os Marinas e os Espectros não treinam e já ganham as Sapures e escamas de presente. Bom, Roberlane, nós pelo menos não vimos eles treinando, porém vários deles tiveram sim um treinamento. Por exemplo, nos Marinas, Isaac de Kraken treinou sua vida inteira com Camus e Yoga. Da mesma forma, Canon de Dragão Marinho, que provavelmente treinou no santuário junto de Saga na infância. No caso dos espectros, suas almas despertam e junto deles o cosmo. Então seria como se eles tivessem de volta suas experiências adquiridas nas guerras passadas. Então após despertarem como espectros, automaticamente eles dominariam o cosmo, lembrariam de suas habilidades e tudo mais, sem contar que eles podem ter despertado no corpo de artistas marciais ou algo do tipo. Mas se o problema é não treinarem, no exército de Athena também temos um cavaleiro que se encaixa nesse quesito. O Might de Lagarto nunca foi atingido por um golpe até conhecer o Seiya. Provavelmente ele nasceu conseguindo controlar o cosmo e com seus poderes telecinéticos conquistou facilmente sua armadura. Fabiano Oliveira pergunta: por que quando os cavaleiros vão vestir as armaduras, eles também têm que trocar de calças? Exemplo, Seiya tem uma calça azul e quando ele veste a armadura ela muda para vermelha. Então, Fabiano, eu gosto de pensar que essas roupas por baixo fazem parte da armadura, como no filme em 3D A Lenda do Santuário, ou como no Cavaleiros do Zodíaco que vai sair pela Netflix. Dá pra gente perceber que essas roupas por baixo são feitas de um material diferente, talvez mais resistente, e no anime na fase Elíseos da saga Hades, quando os bronzes perdem suas armaduras que são completamente destruídas, as roupas também voltam ao normal. Pergunta: se todo cavaleiro só pode usar as armaduras de sua constelação, então por que eles fizeram um torneio para a armadura de Sagitário?
Então, provavelmente na época do torneio, o Kurumada não tinha nenhuma ideia de quando seria a data de nascimento dos Cavaleiros de Bronze, e também foi uma forma de apresentar para a gente a ideia de patentes nas armaduras, sem contar que o que chamaria mais atenção do mundo, a Saori realizar um evento com um torneio entre cavaleiros, que o prêmio seria R$1 milhão ou uma armadura de ouro independente do signo. Sem contar que a maioria dos cavaleiros não tinham o objetivo de ganhar a armadura. Seiya queria reencontrar sua irmã, Yoga no mangá estava lá a mando do santuário, Jabu era pau mandado da Saori e por aí vai. Então, a armadura de Sagitário era apenas para chamar atenção, e independente de quem ganhasse, nenhum deles teria controle do cosmo e poder suficiente para trajar uma armadura de ouro. Seria inútil para qualquer um deles vestir a armadura de Sagitário. Então pessoal, essa foi a parte 1 do Respondendo Perguntas especial de 100 mil inscritos. Ainda essa semana teremos a parte 2, então se inscreve no canal, ative o sininho, compartilhe com os amigos e fique de olho para não perder o próximo vídeo. Obrigado por assistir até o final, valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o cosmo?